Pensa só, e se o maior arrependimento de uma vida inteira não fosse por algo que foi feito, mas por algo que se deixou de fazer? A gente vai mergulhar aqui numa análise que mostra como negligenciar o próprio corpo pode acabar virando o maior obstáculo para uma vida espiritual de verdade. Imagina passar a vida toda achando que não tem do que se arrepender. E aí, de repente, essa certeza muda. E você descobre que existe sim um arrependimento. E um bem grande, ligado a algo que foi ignorado todos os dias. O que poderia ser tão sério a ponto de mudar a perspectiva de uma vida inteira? E aqui está o ponto central da história. O único arrependimento do autor não tinha a ver com dinheiro, carreira, nada disso. Era sobre o corpo. Ele se deu conta de que cuidar da saúde não era só uma questão de escolha pessoal, mas sim um dever espiritual que ele tinha deixado de lado por anos. E essa ficha caindo, bom, mudou tudo. 153 quilos. Isso aqui não é só um número numa balança, né? É o peso de uma vida de negligência. Uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Olha só a analogia que um amigo médico deu para ele, uma que ele nunca mais esqueceu. O corpo é tipo um cartão de crédito. Você vai usando e uma hora a fatura chega. Uma comparação simples, mas nossa, de uma precisão que assusta. E, pois é, a fatura chegou. E veio com juros. Hipertensão. Diabetes. O corpo começou a cobrar a conta de anos e anos de descaso. O crédito que ele achava que tinha simplesmente acabou. E isso leva a gente para uma pergunta bem delicada. Será que a fé pode simplesmente anular as leis da biologia? O autor, por muito tempo, achou que sim. Ele acreditava que a sua dedicação espiritual meio que dava um passe livre, isentando ele da responsabilidade de cuidar do corpo. Uma crença, sinceramente, bem perigosa. O livro até dá um nome para esse engano: espiritualidade exagerada. Sabe qual é a ideia? É achar que o mundo espiritual e o físico são coisas separadas, como se um pudesse compensar a falta do outro. Mas a realidade é que eles caminham juntos, de mãos dadas. Essa tabela aqui resume perfeitamente o argumento do livro. De um lado, a gente tem a provisão espiritual, né, cura divina, fé, oração, e do outro, a nossa parte, a responsabilidade natural, comer direito, dormir bem, se exercitar. A mensagem é muito clara. Uma coisa não cancela a outra, elas são parceiras, se completam. E toda essa jornada de redescoberta é o tema central deste livro, O Cuidado do Corpo, do Luciano Subirá. É o tipo de leitura que pode, de verdade, virar uma chavinha no jeito que a gente enxerga essa relação entre fé e saúde. Agora, a gente chega no momento da virada. O ponto que mudou tudo na jornada do autor. E o mais interessante é que não foi um diagnóstico, não foi um susto pessoal que causou essa transformação. Foi a história angustiante de um outro pastor. Pensa na cena. O autor ouviu o relato do pastor Paulo Canuto. Esse pastor vivia no extremo, se sacrificando pelo ministério. Ele realmente acreditava que se matar de trabalhar, dormir pouquíssimo, tipo 2, 3 horas por noite, e se alimentar mal, era uma forma de devoção. Um dia, o corpo dele entrou em colapso. Foi declarado clinicamente morto. E aí, fora do corpo, ele ouviu uma voz que ele identificou como sendo a de Jesus. E a primeira coisa que ouviu foi essa frase chocante: "Você é um suicida." E não parou por aí. A mensagem continuou e ficou ainda mais pesada. A voz disse que por ele nunca ter cuidado do próprio corpo, ele tinha interrompido, antes da hora, os planos que Deus tinha para a vida dele. Ou seja, os planos foram abortados pelas escolhas dele. E aí veio o golpe final, devastador. Ele teve uma visão do seu próprio velório com as pessoas perguntando por que Deus o teria levado tão cedo. E a voz respondeu: "Não fui eu que o recolhi. Foi você que se matou por não ter cuidado de si mesmo." Bom, essa história do pastor Canuto foi, claro, um divisor de águas. O autor começou a pensar, peraí, então a morte nem sempre é um ato de Deus? Muitas vezes ela é só uma consequência das nossas escolhas? Isso fez ele questionar aquela ideia de fatalismo, sabe? E ver a vida por um ângulo totalmente novo. E o mais curioso é que as escrituras parecem concordar com essa ideia. Esse versículo de Eclesiastes faz uma pergunta bem direta, que dá a entender que sim, é possível morrer antes da hora. E isso bate de frente com a ideia de que o dia da nossa morte é fixo, não importa o que a gente faça. Então, o resumo da ópera é esse novo entendimento.
Primeiro, desafiar a ideia de que está tudo escrito em pedra. Segundo, sacar que as nossas escolhas de todo dia importam e muito. E terceiro, que é talvez o mais importante, ver o corpo não como uma propriedade nossa, mas como um presente, um dom que a gente recebeu para administrar. E a conclusão do livro é brilhante, porque ela coloca a saúde física não só como uma questão de autocuidado, mas como um ato de adoração, uma forma de honrar o Criador, o fabricante do nosso corpo. E aqui está a grande virada de chave. E se cada garfada, cada copo d'água, cada noite bem dormida fosse, na verdade, uma forma de adoração? Esse versículo sugere que até as coisas mais corriqueiras do dia a dia podem ser feitas para a glória de Deus. No fim das contas, a pergunta que o livro deixa no ar é essa. O jeito que a gente come, bebe e vive, será que honra o nosso Criador? E a questão não é sobre ser perfeito, ninguém é. É sobre a intenção. É sobre transformar o cuidado com o corpo num ato de amor e de gratidão. E essa é uma reflexão que fica para cada um de nós.